Olá, alunos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um encontro da Uniateneu EAD e eu sou o professor Álvaro, estou já interagindo com vocês em nosso ambiente AVA, juntamente com o tutor da disciplina, e vamos falar aqui um pouquinho para vocês sobre planejamento de carreira. Um tema de extrema importância para todos vocês, não só neste momento de aprendizado aqui no EAD da Uniateneu, assim como para toda a vida profissional de vocês, tá bem? Então, dediquem, planejem bem a carreira de vocês e levem isto trabalhando os ajustes e correções de rumo ao longo de toda a carreira profissional de vocês, tá bem? Então eu vou iniciar agora aqui a projeção para que possamos iniciar o papo, tá bem? Muito bem, então nós estamos aqui, planejamento de carreira, né? 100% EAD, aula ao vivo. Vocês têm na unidade 3 alguns temas importantes, que são os temas que iremos aqui trabalhar: planejamento de carreira, objetivos, autoconhecimento e carreira, valores, né? Mercado de trabalho, oportunidades e, inclusive, planos de ação, não é? Eu gostaria de trabalhar inicialmente com vocês sobre, um pouco antes até de planejar a carreira, né? Eu dei um passo atrás e por que não falarmos um pouco aqui? Por que trabalhar, né? Por que nós temos que ter trabalho? Por que nós temos que ter uma carreira orientando essa nossa relação de trabalho, né? Que nós vivemos ao longo de toda a nossa vida com alguma atividade laboral, seja ela trabalhando para algumas empresas ou em nossa atividade própria, não é verdade? Então, Maslow, e aí eu apresento a vocês a pirâmide de necessidades de Maslow. Provavelmente muitos de vocês já viram essa pirâmide, não é? Mas para quem não viu, Maslow é o autor e fez uma pesquisa bastante intensa, interessante, já há algumas décadas, e ele desenvolveu essa teoria que representa basicamente as necessidades humanas, né? Então é um dos autores, nós temos outros autores também que tratam sobre isso, mas Maslow é o autor referencial mais utilizado na academia. Então nós temos, claro, no piso da nossa pirâmide, como satisfação fora do trabalho, né? Ainda falando do fora do trabalho, nós temos desde a base fisiológica, que são as nossas necessidades fisiológicas, e dentre elas, né, comida, água, sono, repouso e sexo, até isso ele trata aqui. Na sequência, nós temos satisfações e necessidades do ponto de vista de segurança. Então, nós temos aí, gostamos, né, como brasileiros, de não viver em guerra e não gostaríamos de tê-la, né? Não gostaríamos também de ter poluição, não é? A segurança, quanto menor, melhor também. Gostaríamos todos de sentir muito seguros na cidade. E aí vai, né? Liberdade no âmbito social, família, amigos, e estima, né? A nossa autoestima, reconhecimento da comunidade, de amigos, de família e autorrealização, educação, religião, passatempos e crescimento pessoal. Claro, mas nós temos também uma necessidade de satisfação no trabalho, tá? E Maslow traz isso para a gente também do lado direito do slide, né? Então, fisiológicas, né? Horário de trabalho, intervalo para descanso, conforto físico e, na sequência, segurança relacionada também a trabalho, remuneração, benefícios, permanência no emprego, né? Ou na atividade laboral que nós optamos, ou seja, vamos manter a atividade laboral, com ela também mantendo a renda. Sociais, amizades com os colegas, interações, autoestima, reconhecimento, né, responsabilidade. E aqui, gente, repousa um dos grandes benefícios e necessidades que nós temos, né? A realização profissional.
Isso aí é base também de nossa felicidade, né? E, por final, autorrealização, né? Trabalho desafiante, crescimento pessoal, participação em decisões e assim por diante. Ou seja, Maslow traz para todos nós uma avaliação muito interessante sobre essa questão das necessidades pessoais, tá certo? E é uma realidade. Se nós pararmos para olhar nestas necessidades apontadas por ele, nós vamos perceber que em muitas delas nós já nos encontramos e nos encontramos, enfim, a todo o tempo, tá certo? Muito bem. Voltando para a tela, nós temos na sequência uma reflexão que eu também trouxe a vocês, que eu chamo de celebração à vida, né, gente? Nós temos ciclo, o universo, né, nos apresenta ciclo de vida do Sol. Nós sabemos que o nosso Sol, assim como outros, universo afora, tem uma data de validade, né? São alguns bilhões de anos, né? E que em algum momento ele vai deixar também de brilhar para nós, né? Até lá nós já estaremos em outros planetas, né? A borboleta também traz o seu ciclo de vida. Nós, humanos, temos o nosso ciclo de vida. As empresas também têm o seu ciclo de vida, não é? Bem interessante, inclusive, essa situação de ciclo de vida das empresas, tá certo? E como se dá o ciclo de vida profissional? Por que é que nós estamos falando aqui de ciclos, né? Porque nós já vimos Maslow, que nos aponta que sim, nós precisamos trabalhar. E agora nós vamos olhar para um ciclo de vida profissional. Olha que bacana esse ciclo de vida. Muito bem. Então, o ciclo de vida nasce já como bebê. Vida profissional, professor, como bebê, é verdade. Muitas vezes, até mesmo antes da concepção do bebê, os pais já sonham com aqueles filhos em alguma profissão, não é verdade? E aí nós crescemos, nós nos formamos, não é? Constituímos família, cursos de especialização, e aqui nós já estamos necessariamente trabalhando, ou seja, muitas vezes e quase sempre, antes mesmo do casamento, né? Antes da constituição de família, nós já estamos ali devidamente buscando a nossa renda, né, para começar a construir o nosso patrimônio, né? E aí vem os filhos, né? E os filhos requerem um gasto ainda maior, não é, gente? E como pais e mães, nós vamos lutar muito para poder prover a esses filhos o de melhor, né? Muito trabalho e depois também professor já numa segunda carreira, muitas aulas, não é? Muito trabalho e logo vem o período de aposentadoria, que para vocês que estão me ouvindo, deverão se aposentar com uma idade mais avançada, haja visto que nosso ciclo de vida ele está aumentando a cada década, né? Então, se na minha geração a minha expectativa é de 90 a 100, eu acredito que na geração de vocês estaremos ultrapassando facilmente os 100 anos de idade, não é? Muito bem. Então, turma, vejam que nós temos um caminho grande, não é? Um caminho que requer muito planejamento, um caminho que vai requerer de todos nós uma percepção para avaliar com um critério muito preciso, né? Aquilo que realmente, primeiro, nos faz feliz, não é? Então, todos nós temos que sim buscar alguma atividade que nos faz feliz, que eu me identifique com essa atividade, né? E uma vez identificando, olhamos para ela e perguntamos: atividade, você vai conseguir me remunerar o suficiente para que eu viva com dignidade? Não é? Se sim, né, como mínimo, né, viver com dignidade, então nós já podemos colocar dentro do nosso plano, aqui atrás, o nosso plano de como é que nós vamos chegar ao sucesso. Vejam que tudo inicia aqui com a lâmpada representando a ideia ou a reflexão que vocês fizeram para saber exatamente onde é que vocês querem chegar, né? E com qual atividade, qual intensidade, enfim. E aí vocês vão fazer um planejamento.
onde é que vocês vão trabalhar, onde é que vocês vão estudar, até antes mesmo do trabalho, como é que vocês vão conduzir essa carreira, se vai ser na Messejana, no Antônio Bezerra, se vai ser em Fortaleza ou se vai ser numa outra grande capital brasileira. E por que não, aqui no campo do sucesso, vocês já estarem, neste momento, colocando uma outra capital, mundo afora, não é? Ou, por que não, o interior do Ceará, que também pode se tornar próspero para a nossa carreira, não é verdade? Então, essa brincadeira eu fiz com vocês, falando aqui várias cidades, porque vocês não devem se limitar ao bairro ou à cidade onde moram, tá? O mundo ele é gigantesco e o mundo está aberto à espera de cada um de nós, tá bem? Então, planejamento, a base de tudo. Esse planejamento, ao longo do tempo, ele precisa ser revisado. As metas e iniciativas que nós colocamos no planejamento precisam ser perseguidas com intensidade, tá certo? E, claro, sempre que houver algum tipo de problema de ruptura ou travamento do nosso plano, nós temos que olhar para ele e entender por que é que não estamos conseguindo executar aquilo que planejamos, né? O tempo todo avaliando o que fazer. E aí a ideia vai para o plano, vai para a estratégia, e aí nós vamos estabelecer metas, indicador, prazo, viu, gente? Vocês viram, né, na disciplina? Precisamos estabelecer prazo para tudo. Recursos, né? Muitas vezes também precisamos estabelecer recursos, né? Onde buscar os recursos, não é verdade? Então, planejamento, como é a base de tudo, eu gostaria de trabalhar com vocês de uma maneira bem leve, mas não menos objetiva, os 7 passos para criar um planejamento, tá certo? Então vamos a ele. Primeiro ponto não tenha medo de definir metas grandiosas, tá certo? Então, assim, isso vale para empresas e vale também para a nossa vida pessoal. Quanto mais alto nós sonharmos, desejarmos e perseguirmos, mais alto nós chegaremos. O mais alto não quer dizer recursos, dinheiro, riqueza, não. O mais alto dentro daquilo que eu almejo, por que não pensar no melhor e mais desafiador, não é? Então, por exemplo, se eu quero fazer um curso de pediatria, né? Um curso de medicina, não é? Um curso de medicina, ou veterinária, vamos imaginar então veterinária, um curso de veterinária. Ok, eu vou fazer um curso de veterinária e aqui em Fortaleza eu desejo trabalhar inicialmente em algumas destas granjas, né? Na Vini ou uma Ciaune ou numa dessas grandes granjas, afinal eles trabalham com animais, né? Que são os frangos, né? A galinha poideira, etc. e tal. E eu gostaria de trabalhar, ou até mesmo a própria Ciaune, que também tem os lácteos. Então tem fazenda, tem gado, não é? A vaca leiteira, etc. e tal. Então, como veterinário, eu quero trabalhar numa grande empresa para já pegar. Mas por que só aqui? Ah, não, mas eu quero montar o meu pet. Ok, pode ser, mas ainda como profissão de veterinário, aonde poderíamos ir mais longe? Será que uma grande fazenda de criação de gado lá do Mato Grosso seria um grande desafio? Poderia vir a ser um grande desafio? Ou um grande pesquisador de animais em extinção, né, embarcados pesquisando as baleias, seria um grande desafio? Ou até mesmo um veterinário responsável por algumas animais em extinções em parques, né, parques famosos, né? Um veterinário de um parque da Disney que só tem animais, o Animal Kingdom, né? Enfim, desafio dentro daquilo que eu desejo, mas eu posso olhar o mais distante possível. Posso olhar distante e posso olhar também em velocidade para a obtenção daquilo, não é? Então, nós devemos olhar também para estabelecimento de prazos, não é?
Então, a primeira coisa é definir as metas claramente, depois nós vamos para estabelecimento de prazos para cada uma destas metas. Descreva em detalhes a meta, então tudo aquilo que nós pensamos, vamos detalhar de uma maneira bem que dê para entender claramente. Vamos definir grandes metas em pequenas metas. Então, grande meta tem muitas variáveis, eu não consigo atingi-la, né? Então, vamos quebrar essa grande meta em várias pequenas metas, que com isso a gente consegue avançar quadro a quadro, né? Defina a importância e a prioridade de cada meta, estabeleça prazo, monte um plano de ação e acompanhe o progresso de suas metas. Gente, não adianta planejar se nós não acompanharmos aquilo que nós planejamos, tá certo? Isso vale para tudo na vida, né? Imaginem vocês lá no gerenciamento do caixa de vocês, né? Recursos disponíveis que vocês têm no seu dia a dia, sua gestão de orçamento, né? O que vocês recebem no trabalho e o que vocês precisam gastar. Vocês, de certa forma, planejam o mês, não é verdade? Muito bem. Se vocês não controlarem, não acompanharem, simplesmente saírem gastando sem saber se ainda tem ou não fundo, isso acaba redundando em conta negativa, cartão estourado, etc. e tal. Não é assim? A mesma coisa, planejamento de carreira. Planejamento de carreira não foi feito para se imprimir e colocar numa gaveta. Pelo contrário, tem que deixar em cima da mesa e temos que olhar para ele o tempo todo. Tá certo? Um plano de ação bastante interessante, que é um plano muito simples de se utilizar e é um plano muito eficaz, não é? Então, plano de ação, gente, vocês montam quando vocês precisam atingir uma meta, tá certo? E aí vocês têm que quebrar o atingimento dessa meta em várias ações, não é? Acabamos de ver ali, no slide anterior, quebrar uma meta maior em metas menores, não é? Então, um plano de ação vocês podem utilizar para quebrar um objetivo que seja um objetivo mais complexo e que vocês precisam estruturar cada uma das 10, 15 etapas daquele objetivo. O plano de ação também pode ser utilizado para corrigir, eventualmente, alguma rota que não está indo bem, algum planejamento inicial que não está indo bem. Então, paramos, analisamos por que não conseguimos avançar, identificamos eventuais problemas e refletimos como corrigir aqueles problemas e montamos um plano de ação para ajustar aquele desvio do planejamento inicial. Tá certo? Então, o plano de ação ele é de extrema importância, ele é muito utilizado nas empresas, em vida pessoal, não é? Aqui vocês descrevem um campo de atividade, o que vão ter que fazer. Isto que vai ser necessário ser feito vai demandar algum recurso financeiro? Se sim, vamos estabelecer. Quem é o responsável por isso? Sou eu mesmo ou parte de alguma responsabilidade do meu plano? Se tiver alguma outra pessoa envolvida, o nome da pessoa, data do início da ação, data do término daquela respectiva ação e alguma observação que se julgar necessário. Tá bem? Muito bem. O plano de ação, claro, nós, como eu disse a vocês, nós utilizamos não só para desenhar uma atividade de planejamento inicial, mas para a correção de rotas também, né? Então, como está aqui, e se tivermos um problema em realizar o que planejamos, né? Então, aquilo que nós planejamos, nós não conseguimos efetivar. Por que que nós não conseguimos efetivar, não é? Então, vamos entender. Porque, afinal, o nosso sucesso, ele está exatamente em planejar, agir e efetivar o goal ou a atingir a meta, atingir o objetivo, né? Essa conjunção, nós estamos falando aqui do sucesso, mas se ele der algum tipo de problema, turma, nós podemos nos utilizar de algumas, existem várias, tá? Ferramentas de análise de problemas
e de correção destes problemas, tá certo? Uma delas é o PDCA, tá? O PDCA, é possível que alguns de vocês já tenham visto, de alguma forma tenham acompanhado o PDCA, mas o PDCA, basicamente, nós temos aqui o P representando o planejar, o D representa o fazer, o C representa o verificar, né? Verificação, e o A são as ações, tá certo? Então, o P, na verdade, se nós estamos de início, planejamos. Se não estamos de início e temos um problema, e o PDCA nós também podemos utilizar para o problema, nós utilizamos o P para identificação do problema e definição de meta. Gente, só deixando claro para vocês, o PDCA em inglês significa exatamente o que eu disse a vocês, tá? Que é o plan, planejamento, do, D de do, fazer, o C de check, checar ou verificar, e o A de action, ação, tá? Por isso que é PDCA, tá bem? Em inglês. Muito bem. O P, em nosso caso agora, nós estamos utilizando para identificação de um problema e definição do que fazer com esse problema. Então, esse é o primeiro passo. Temos um problema? Nós precisamos analisar de maneira bastante eficaz o nosso problema, descer até a causa raiz daquele problema, a fim de que possamos identificar verdadeiramente qual é a causa. E, identificada a causa, nós vamos poder trabalhar esse problema. Então, primeiro, identificação do problema e definição de meta. Primeiro passo. Segundo passo, vamos analisar o fenômeno. O que é que está acontecendo com este problema ou com este processo que nos gerou este problema? Analisemos o processo também, né? E após fazer esse mergulho dentro de análise do fenômeno, identificação do problema e análise de processo, ainda aqui no campo do planejamento, nós vamos montar um plano de ação para corrigir eventual desajuste ou não atingimento da nossa meta. O plano de ação podemos utilizar aquele que vimos agora, né? Alguns instantes atrás, tá certo? Esse é o plano de ação. Uma vez feito o plano de ação e estarmos seguros de que esse plano de ação é o que deve ser feito para corrigir o eventual problema, nós vamos partir para a ação, não é? Nós vamos executar o plano, vamos fazer, é o do inglês, fazer. Como se diz aqui no Ceará, vamos partir para o fazimento, não é? Vamos efetivamente executar tudo aquilo que nós estabelecemos no plano de ação, tá certo? Executando esse plano de ação, tudo vai dar certo? Não necessariamente. Pode sim, e claro, fazendo bem feito, a probabilidade de dar certo é muito grande, mas, de qualquer sorte, nós ainda vamos verificar se os resultados esperados com o plano de ação aqui estabelecido, se esses resultados estão sendo percebidos, tá certo? Esses resultados estão sendo percebidos? Se sim, e esta análise do problema anterior nos gerou um aprendizado, aqui em Action nós vamos padronizar a ação para que a gente não incorra mais no mesmo erro. Então, o aprendizado gerado nessa análise de P e D, verificamos e deu tudo certo, nós padronizamos para que não tenhamos o mesmo problema no futuro. Agora, se na verificação de resultados nós verificamos que ainda o plano de ação que era para corrigir um problema, esse plano de ação ainda não está dando certo, nós vamos de novo analisar. Então vamos fazer uma análise do desvio e vamos implementar ações corretivas desta mesma forma e vamos girar de novo o PDCA. Vejam que há uma seta aqui em cada uma das cores, justamente que ele nos apresenta este ciclo, tá? O PDCA não para, gente. O PDCA é um ciclo eterno. Sempre nós podemos ter, e é muito interessante essa questão, que os problemas, na verdade, eles não são só problemas ruins. Nós temos também os problemas bons, né?
Problema ruim é aquele inesperado, que acontece, que eu não esperava, e aí eu tenho que tratar e corrigi-lo. O problema bom são as nossas metas. Nós não colocamos uma meta extremamente audaciosa para que pudéssemos atingir no nosso planejamento de carreira. Então, por ela ser audaciosa e distante, né, daqui 10 anos, então nós temos várias submetas para chegar até 10 anos, onde queremos chegar, nós vamos ter várias pedras no meio do caminho, tá? Então, nesses próximos 10 anos, este PDCA ele vai estar girando em todas as nossas iniciativas do nosso planejamento de carreira, tá bem? Então, na verdade, nós precisamos trabalhar muito fortemente, primeiro, na definição do que queremos, o que nos faz feliz, tá certo? E no ato seguinte, fazer um planejamento muito bem estruturado, que vocês viram como fazê-lo já na disciplina do EAD. Aqui nós estamos só recapitulando e dando uma ênfase que esta é a ferramenta, talvez a mais importante ferramenta que vocês vão trabalhar a vida toda convivendo com ela, tá? Planejamento da carreira de vocês. E quanto ao autoconhecimento, não é? Interessante. Autoconhecimento, turma, vocês também viram em algumas disciplinas, né? O chá, que representa o C de conhecimentos, A de habilidades, C de conhecimentos, H de habilidades e o A de atitudes, tá certo? Que são necessárias para que vocês possam desenvolver a carreira de vocês. Então, não importa qual a decisão que vocês tomaram, de qual atividade ou profissão que irão desenvolver, e independente também da profissão, em cada estágio dessa profissão, vocês vão precisar de conhecimentos específicos e habilidades específicas. E aí nós estamos falando, notadamente, de aspectos técnicos, tá certo? Quando tratamos de conhecimentos e habilidades, estamos falando de aspectos técnicos. E relacionando a comportamental, atitudes, não é? Conhecimento, gente, vocês precisam saber fazer. Conhecimento. Eu conheço, eu sei que precisa ser feito nessa atividade que eu desenvolvo, o que se espera dessa atividade, se eu estou aqui numa empresa, o que se espera, eu conheço todo o entorno desta minha atividade, tá certo? Habilidade. Mais do que saber que eu conheço, eu tenho habilidade para fazer. Então aí nós partimos para o saber fazer. Conhecimento, eu sei. Habilidade, eu sei fazer. E atitudes, eu quero fazer. É muito comum, e aí como executivo, minha carreira de executivo e agora de consultor continua, além da carreira de professor, é muito comum nós encontrarmos situações de profissionais no mercado que têm um conhecimento muito bom, que têm muitas habilidades, mas que não está conseguindo executar. Ele não está tendo atitude. E atitude, quando um profissional não tem, nós temos diversas origens para isso, tá, gente? E não vamos descer nesse detalhe aqui, mas saber apenas que dentro do nosso planejamento de carreira, ao longo de todo o período que nós estivermos executando nosso planejamento de carreira, eu já disse para vocês que é a vida toda, né? Nós precisamos o tempo todo estar com o nosso chá, não só dominado, mas posto em ação, tá certo? Essa postura de ação deste chá em cada uma das atividades da nossa vida, ela vai ser de extrema importância, ainda mais quando somada ao R, não é? Então nós temos aí o char. O R é resultados. Então eu tenho conhecimento, eu sei fazer, eu tenho habilidade, eu quero fazer, eu tenho atitude e eu fiz, eu gerei o resultado. Todas as empresas trabalham com resultado, tá certo? As empresas, elas buscam resultado e o resultado, quem monta o resultado da empresa somos nós, colaboradores. Se vocês partirem para uma vida e uma carreira de profissional liberal,
vocês também precisarão resultados, porque os seus clientes estão aguardando o resultado, não é verdade? Então, o char vocês também irão carregar para a vida toda de vocês. Olhem para ele o tempo todo. Se pergunte, neste momento atual onde eu estou, que é uma fase do meu planejamento de carreira, eu tenho um domínio pleno do que está no entorno da minha atividade? Eu conheço, eu tenho conhecimento, sim ou não? Eu tenho conhecimento daquilo que a empresa espera que eu faça? Ou ainda me falta conhecer alguma coisa? Não, já conheço 100%. Ótimo. Eu sei fazer tudo o que a empresa espera de mim? Ah, sei fazer sim. Eu quero fazer tudo o que a empresa, eu tenho atitude, né? Eu arregaço as mangas e vou para cima. Eu tenho efetivado, eu tenho gerado os resultados que a empresa espera de mim? Então essas informações são importantes, olhem para ela o tempo todo, assim como vocês estão olhando para o planejamento de vocês, tá certo? Muito bem. Eu apresento aqui para vocês um quadro de... na verdade é uma matriz que nós temos aí, uma matriz de enquadramento, né, de potencial e desempenho. E quando vocês fizerem a avaliação de char, vocês podem se identificar em qual desses quadrantes vocês estão. Tá certo? Então, por exemplo, se eu estou iniciando meu trabalho agora, não é? E, portanto, eu estou aprendendo ainda o que eu faço, o meu desempenho ele ainda está abaixo do esperado, porque eu nem sei fazer ainda, eu ainda estou aprendendo, tá certo? O meu potencial, necessariamente, não precisa estar aqui também, no baixo, não é? Mas imagine que sim, eu ainda tenho que desenvolver, eu sou muito jovem, eu comecei a trabalhar agora, estou no meu primeiro emprego, atividade aqui, abaixo do esperado, e meu potencial ainda é baixo, mas eu tenho que trabalhar o meu potencial para subir, né? Então, modelo de competências, tenho que me desenvolver para que o meu potencial suba o máximo possível e, claro, na medida do possível, o meu desempenho também avance, não é? Então, se eu estiver nesse quadrante vermelho, a empresa vai estar me avaliando dessa forma, né? Avaliar a possibilidade de movimentação para a função menor ou demissão. Por quê? Porque eu tenho um baixo desempenho e um baixo potencial. Nenhuma empresa vai querer ter um profissional com baixo desempenho e baixo potencial, tá certo? Mas se eu estiver nesse quadrante central, a empresa vai estar olhando para mim, provavelmente dizendo, bom, ele apresenta um potencial médio, não é? Tá na matriz, aqui essa fileira está bem aqui, médio, né? Então eu sou médio e eu sou um desempenho esperado, não é? Então tem um potencial médio e um desempenho esperado. Se a empresa me olhar e achar que eu estou aqui, ela vai fazer a seguinte reflexão: vale a pena investir no potencial dele para subir mais? Ou nós vamos manter na função atual? Tá certo? Agora, se eu estiver aqui neste quadrante verde, tá? Ou seja, eu já tenho um potencial alto e eu tenho uma entrega muito alta, acima do que a empresa estava esperando. Essa é a minha entrega. Ora, se isso aqui ocorre, a empresa provavelmente vai olhar para vocês e fazer a seguinte questão: vale a pena provavelmente dar mais atribuições, preparar para uma função maior, líder do futuro. Ou seja, ainda que nós não estejamos fazendo uma entrega dentro do esperado, que seria essa segunda coluna, tá certo? Mas nós devemos sempre estar trabalhando o nosso potencial. Então, o potencial, gente, são várias ações que vocês devam buscar, tá certo? Vocês precisam se preparar, por exemplo, com todo o ferramental Office, né? Isso aí é básico para qualquer atividade que vocês queiram buscar no mercado. Vocês precisam navegar bem em todas as ferramentas do pacote Office, notadamente e em especial Excel, Word, PowerPoint, tá certo? Nível avançado, né? Muito bom o nível de vocês. Além disso,
o idioma inglês também está sendo muito exigido. Não só o inglês, o espanhol também, tá certo? Então, vocês precisam correr com isso. Afora isso, o que for possível de repertório. Não percam tempo na frente da televisão. Não percam tempo, desenvolvam todo o repertório de vocês. Vocês vão escolher algum filme para assistir? Escolha um filme que possa agregar algo. Um filme sobre a história, enfim, qualquer que seja a história, pode ser de guerra, pode ser de amor, pode ser o que for, mas tem que agregar conhecimento para vocês. Então, filmes baseados em histórias reais, não é? Tem vários, né? Várias séries, vários filmes, livros, não é? Rádio, ouçam rádios que agreguem valor para vocês. Se tiver que assistir um programa de TV, assiste um programa que agregue valor a vocês. Aqui em Fortaleza, temos aí a repetidora da TV Cultura, canal 5.1, TV aberta. É um canal com muito conteúdo interessante, tá? Então, não percam tempo de vocês com algo que não esteja trazendo conteúdo. Repertório, quanto mais conteúdo e mais repertório, e claro, também as ferramentas que eu já disse a vocês, vocês vão estar melhorando o potencial de vocês. Vocês estão fazendo um curso em EAD, isso também ajuda a melhorar o potencial de vocês, tá certo? E claro, quando em alguma empresa, buscar o melhor desempenho possível, tá certo? Então, potencial alto e desempenho alto, sempre se mantendo, se possível, no quadrante verde e subindo de promoções em promoções a carreira de vocês. Tá bem? Muito bem. Então, qual será o meu caminho, não é? Vocês devem estar se perguntando, né? Aí no mercado, né? Como é o meu caminho? Quero ter o meu negócio próprio? Qual seria o meu negócio próprio? Essa pausa é para que vocês façam a reflexão, né? Ou não, eu desejo trabalhar no setor público. Em que no setor público? É na área de saúde, é na área de segurança, é no executivo, é no legislativo, é no judiciário? Onde? Né? Fazendo o quê? Lembrem-se que vocês precisam identificar as atividades que lhes dão prazer, não é? Ou eu quero trabalhar no setor privado? Onde eu vou trabalhar? Em qual atividade? Fazendo o quê? E em qual momento da minha carreira? Eu posso muito bem iniciar a minha carreira hoje no setor privado e, portanto, meu plano de carreira está bem claro que eu iniciei no setor privado, mas daqui 3 anos, já com resultados de concurso, eu posso estar migrando para o setor público, aonde eu desejo. Eu, por exemplo, eu tenho alunas na Uniateneu, 2 casos de alunas, achei bastante interessante, que eu questionei um pouco essa situação. Não, professor, eu quero ser policial civil, eu quero trabalhar com investigação, é o meu sonho. Então eu estou trabalhando para isso. Hoje eu trabalho numa empresa, eu ganho meu dinheiro, eu estou estudando à noite, eu estou me preparando para o concurso, né, aos finais de semana, e tão logo eu passe no concurso, aí eu começo a me desenvolver dentro da carreira do setor público, como investigadora, tá certo? Enfim, turma, qualquer que seja a escolha de vocês, vocês precisam avaliar bem os prós e os contras das alternativas. Lembram daquela recomendação dos avós, das mães, né? Olha, quando você tem aí uma dúvida muito cruel para se definir, pegue 2 folhas de papel e coloque os prós e contras. Os prós do lado esquerdo, escreva todos os prós. O que são os prós? O que eu vou ganhar com essa escolha? E do lado direito, coloque os contras. O que são os contras? O que eu perco com essa escolha? Não é? Para que vocês possam sempre tomar as melhores decisões possíveis, não é? A notícia boa, turma, para vocês todos, inclusive para nós, numa geração mais antiga, é que nós estamos vivendo cada vez mais. E logo, a possibilidade de vocês terem uma nova carreira.
Então vejam, eu, professor Álvaro, eu iniciei minha carreira como auditor e fui durante quase uma década auditor, que é uma atividade bastante gratificante, auditor independente. E após essa jornada de uma década, eu migrei para, claro, auditor no setor privado, né? E depois eu migrei para executivo de empresas, ainda no setor privado, não é? Só que numa função completamente diferente de auditoria. E, mas já ao final, eu desenvolvi, dentro do meu plano de carreira, a montagem da minha empresa de consultoria, e já tem quase 10 anos que eu estou com ela, essa empresa de consultoria, e num período um pouco menor, eu iniciei o projeto da minha carreira docente. Então, estamos em 2020, o meu mestrado como administrador, eu formei em 2014, então não faz tanto tempo assim, não é verdade? Então vejam, e eu estou percebendo que mais adiante eu vou ter, não por necessidade, mas financeira, ou não só por necessidade financeira, mas também por realização pessoal, vamos ver outras, por que não, outras carreiras mais adiante, não é verdade? Então, vocês precisam efetivamente dar ao planejamento de carreira de vocês a importância que ele verdadeiramente merece. Ele merece toda a atenção, todo o cuidado de vocês, para que vocês possam, sim, fazer uma elaboração que lhes ajudem a atingir um objetivo maior, um objetivo de vida que está mais adiante. Faça o que gosta, tá certo? Então, o melhor dos mundos é onde nós nos encontramos. Mas fazer o dele melhor do que ele você precisa fazer o que gosta, tá certo? As pessoas que fazem o que gostam, essas pessoas têm uma probabilidade gigantesca de serem felizes, muito felizes. Então, faça o que gosta. 2. Ganhe, no mínimo, o suficiente para viver com dignidade, tá certo? Viver com dignidade é ter a sua própria casa, ter o seu carro, poder vestir, poder estudar, poder viajar ao menos uma vez ao ano, não é? Então essa nossa atividade ela precisa gerar recursos para que nós possamos viver com dignidade. E se nós pudermos, além de tudo isso, ainda ajudar ao próximo com o nosso trabalho, aí realmente nós estaremos no melhor dos mundos, tá certo? Então, caso vocês ainda estejam pensando o que fazer, coloquem essa fórmula na reflexão de vocês. São 3 variáveis. Variável número 1, faça o que gosta. Então, procure saber o que vocês gostam de fazer. Variável número 2, eu posso gostar demais de uma determinada profissão, mas essa profissão não vai me gerar o suficiente para que eu viva, então eu não serei feliz. Eu preciso fazer o que gosto, mas isso também precisa me gerar recursos para que eu possa viver, né? Que os recursos faz parte da felicidade também. E se eu puder, além de fazer o que eu gosto, ganhar o mínimo, se eu puder ajudar alguém com o meu trabalho, enfim, eu vou estar num campo de felicidade gigantesco, tá certo? E a probabilidade disso acontecer é muito grande. Vejamos os médicos, não é? Os médicos, aqueles que efetivamente são apaixonados pelo que fazem, no momento como esse, ajudando diversas pessoas na pandemia, esses médicos eles ganham um suficiente para viver com dignidade, sim. Muitos fazem aquilo que gostam, são apaixonados por aquilo e ajudam o próximo, né? Então vejam que muitos deles, seguramente, afora a questão do cansaço da pandemia, seguramente todos eles são muito realizados e felizes. Tá bem? Então esta é a contribuição que eu queria deixar para todos vocês, tá certo? Faço votos de que todos vocês consigam atingir todos os seus objetivos profissionais,
O meu e-mail vocês têm, né? Professor Álvaro Pereira da Costa, lá no Ambiente Ava, vocês vão encontrar o meu e-mail. Nós estamos também lá no Ambiente Ava fazendo troca de experiências lá nos fóruns. Então, por favor, se tiverem alguma dúvida, alguma observação que vocês gostariam que eu aprofundasse um pouco mais do que foi falado aqui nesse nosso papo, nessa nossa aula do EAD, vocês fiquem à vontade e me procurem para que nós possamos ajudá-los da melhor forma possível. Desejo a todos vocês uma boa continuidade de curso, bons estudos para vocês e até um próximo encontro. Aqui também, neste momento, no rodapé da tela, eu apresento meu e-mail para vocês, alvaro.costa@professoruniateneu.edu.br. Esse é todo ele minúsculo, tá, gente? Acabou saindo aí um Uniateneu com um maiúsculo, mas todo ele minúsculo. Tá bem? Então, desejo a vocês muito sucesso